Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Tudo bem aí? Todos quentinhos? Prontos para o feriado? Passar o feriado, ó, um feriadão desse, ó, embaixo das cobertas, viajar na maionese, porque quem que vai pegar esse trânsito com esse frio, né? Tem alguém aí que vai viajar? Parabéns, tem gente com coragem ainda nesse tempo. Muito bem. O tema de hoje, eu escolhi falar sobre cura. Queres ser curado? Tem uma passagem no Evangelho, na vida de Jesus, que é muito interessante, em que ele vai até um poço onde ficava um homem que ia todo dia ele ia lá e ele esperava ser curado nesse poço dos milagres. E um dia Jesus foi até esse lugar, encontrou esse homem estava aleijado há 38 anos. E vendo aquele homem naquela situação, esperando ali a cura chegar, Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? Precisava ter perguntado. O homem não ia todo dia no mesmo lugar para ser curado? Não ficava lá para ser curado? Precisava mesmo perguntar? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Fazer da vontade dele. Queria confirmação. Será? Se fosse a gente já fala assim, não, já tô vendo. Sabe assim, quando você vê uma velhinha parada na beira da rua, assim, perto do farol? Você pergunta para ela, a senhora quer atravessar ou você pega a mão dela e se arrastando ela para o outro lado da rua? Já conversar também pergunta. Por quê? Não é óbvio? Ela não está parada no... Tem uns que não querem, né? Ela não está parada ali, não está... Não deve estar esperando? Tem que respeitar também, né? Tem que esperar pedir. Tem que esperar pedir? Qual o desejo dela? Qual o desejo dela? Né? A gente falou da velhinha querendo atravessar, mas é diferente de uma pessoa querendo ser curada, né? Ou esperando a cura, né? Jesus pergunta para o homem, você quer ser curado? Por mais óbvio que pareça a resposta, ela não é. O que implica para uma pessoa ser curada? A fé. Não, o que isso vai acontecer na vida dela? Imagina o seguinte, tá? Eu estou doente, eu estou de cama, eu não posso sair para trabalhar, eu não posso ir lá e consertar a porta, eu não posso ir lá e resolver um problema ali. Por quê? Porque eu estou doente, estou acamado, eu estou com um problema. Você, puxa vida, Paulo, dá para você ir lá dar uma palestra? Não dá para eu ir dar palestra porque eu estou doente. Aí eu tomo uns remédios, né? Tomo uns remédios, faço uma fisioterapia, faço um negócio, fico bom. Aí minha mulher já veio para mim, então, e agora, aquela pia que faz 6 meses que está quebrada, você vai consertar? E agora, aquela porta rangida que você falou que você ia mexer, você vai consertar? Estar curado implica estar apto a fazer tudo aquilo que estávamos impossibilitados de fazer pela doença, pela nossa condição física, pela nossa condição mental, não é? Eu posso começar a fazer as coisas. Então Jesus pergunta para uma pessoa que passou 38 anos aleijada: você quer ser curado? Você quer sair dessa condição que você está? Você está pronto para atender o chamado e as responsabilidades que uma pessoa sã, uma pessoa curada tem? Será que todo mundo quer estar curado? Parece óbvio, parece a coisa que faz mais sentido, né? Porque muitas vezes nós nos baseamos em certos aspectos nossos, né? Quando a gente está uma dorzinha, a gente quer logo que passe, etc, etc.
Mas, eventualmente, para algumas outras coisas, não. Né? Vou tomar um exemplo assim de uma coisa que eu vi fora outro dia. Né? Eu moro de frente para uma praça. E é muito comum naquela praça, apesar de não ser uma encruzilhada, fazerem muitos despachos ali. Né? Não tem um problema nenhum com a questão da religião, tem um problema com a sujeira que fica lá na praça, mas enfim. É um direito das pessoas fazerem e praticarem suas religiões. E aí um dia eu olhando assim um pouco indignado, que já vinha muito, a praça está ficando muito suja, com aquilo, eu fiquei pensando, poxa vida, mas será que ainda tem algum espírito que vai lá, no meio da praça, no meio, pegar ali um frango, uma farofa ali no meio? Será que algum espírito ainda se sujeita a isso? Fiquei intrigado, né? Porque eu ficava olhando e falei, não é possível, né? E aí um dia eu estava andando, pouco tempo depois disso, eu estava andando na região da Avenida Paulista, e esse que eu vejo uma pessoa, um morador de rua, foi andando, abriu uma lata de lixo, mexeu numa coisa, no outro pegou um negócio e começou a comer. E eu pensei, sim. Me veio a resposta, sim. Ainda tem espíritos, ainda tem pessoas que se sujeitam a isso. E se Jesus ou qualquer outra pessoa perguntar, você quer ser curado? Qual seria a resposta? Quer. Tem que dizer que quer. Tem que dizer que quer. É. Mas a gente tem que entender que ser curado implica em acrescentar a gente responsabilidade. Ser doente, ser incapacitado é uma coisa tão boa. Ah, não é? Não é? Não, né? O mais trabalho que nós temos que enfrentar, É. mas nós temos que querer a saúde para poder continuar enfrentando cada coisa que aparecer diante de nós. Mas essa coragem às vezes falta na gente. Essa coragem às vezes falta porque a gente Força a Deus e Ele dá. a gente pensa assim, a gente pede a força a Deus e a gente tem que pedir, mas aí é o estágio de consciência que a gente vai ter que alcançar. Porque eventualmente, se eu me curar, eu vou ter que agir diferente, eu vou ter que mudar o jeito que eu sou, eu vou ter que mudar a minha rotina. Percebem isso? Ah, eu vou lá para o centro porque eu tô desequilibrado, eu vou lá, eu assisto uma palestrinha, eu tomo um passe e eu vou para casa e está tudo bem, porque eu estou precisando de tratamento. Ok, você fez o tratamento, você está curado, você pode trabalhar agora no centro? Você pode ajudar os outros agora? Você pode doar um pouquinho das suas horas para a gente? Você pode doar um pouquinho das suas horas para alguém, para ajudar uma outra pessoa? Ah, eu reclamo que eu estou sem dinheiro, né? Eu não consigo fazer as coisas, não consigo ajudar num outro negócio porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou desempregado, etc. Veio o emprego, veio o salário. E agora você pode doar? E agora você pode fazer? Ah, puxa vida, eu estou sem tempo para estudar, não consigo estudar, etc, etc, porque a vida está correndo e tal. Ok, parou a correria e tal. E agora você pode ir lá estudar? A doença, a enfermidade, o distúrbio, o desequilíbrio, às vezes são fugas que nós usamos de forma consciente ou inconsciente para escapar daquilo que não queremos fazer. Sabe aquele dia que a gente pensa, nossa, hoje podia estar gripado para não ir para o serviço? O pessoal sabe. Sabe? Hoje eu podia dar uma topada. Tem gente que acaba conseguindo. Tem gente que acaba conseguindo. Pode cortar o dedo da mão. Cortar o dedo da mão. Para não ir trabalhar. Sim. Né? Pode ser o dedo da mão para não trabalhar. Pode ser uma doença para não ir para a escola. Pode ser a falta de dinheiro para eu não fazer exercício. Entendeu? Pode ser eu alegar que eu não tenho controle sobre as coisas para continuar minha compulsão por alimento. Pode ser a reclamação com que a minha mulher, o meu marido é isso, aquilo, para eu continuar uma relação extraconjugal. Pode ser que a minha vida ela é infeliz e por isso eu preciso beber ou me drogar ou me perder com alguma coisa. Que desculpa, que subterfúgio
o que a gente está usando para fugir da nossa realidade, fugir das nossas obrigações e dos nossos compromissos. Cada um aqui tem os seus. Cada um aqui tem a sua cruz, tem o seu trabalho, tem a sua vida, tem a sua família, tem os seus compromissos assumidos. Nós não viemos, para muita gente parece que sim, e é tão bonito quando a gente vê, mas para muita gente parece que a gente veio a essa terra para passear. É um lugar divertido, é um lugar bonito, não é? Tem praia, tem sol, tem samba, tem futebol, tem cerveja, tem churrasco, não é? Tem feijoada, tem um monte de coisa tão legal. Tem Facebook lá que eu posso ficar fazendo as coisas, né? Tem os restaurantes, tem... E trabalhar. E estudar. E fazer mais. Ah, isso aí... Tá ok, Paulo. Então você está falando o seguinte. Eu tenho que assumir minhas obrigações, assumir meus compromissos e começar a trabalhar. Não me entregar à doença, não me entregar às desculpas, não me entregar às fugas. Mas como eu faço isso? Se a diversão parece-se muito mais interessante do que o trabalho. Se o não fazer, eu me canso muito menos do que fazendo. Se tentar manter aquilo ali que está no meu dia a dia, na minha vida, é tão mais pesado do que simplesmente largar. Qual o caminho? Não é um caminho fácil, mas pode se tornar à medida em que nos engajamos com ele, à medida em que o praticamos e seguimos. É um caminho de descoberta, descobrir qual é o prazer por trás do trabalho. Eu queria começar a ler um texto a respeito que eu vi hoje sobre uma mulher que fala que a geração X, né, as pessoas da geração X, caíram na mesma cilada do que os pais, que nós pensávamos que eles estavam presos ao trabalho e nós estamos agora presos ao nosso trabalho, deixando de fazer um monte de coisa. Mas eu penso que nós temos que ter um olhar melhor sobre o trabalho. O trabalho sempre parecia uma coisa pesada. O estudo sempre parecia uma coisa pesada. Tenho que ir para a escola. Tenho que ir para o trabalho. Para algumas pessoas, tenho que ir para casa. Para casa não. Por quê? O que tem lá que me dá dor de barriga? O que tem lá que me repele? Existe uma coisa real ou existe a minha ideia a respeito daquilo? Porque nós podemos modelar o nosso pensamento, nós podemos modelar a nossa ideia a respeito das coisas. Nós temos a capacidade de enxergar as coisas com outros olhos. Nós temos a capacidade de enxergar as coisas com amor. Compreender de uma forma mais abrangente o que é o nosso trabalho. O que nós estamos fazendo. Seja esse trabalho fora ou dentro de casa, enxergar o que realmente nós estamos construindo e amar aquilo. Tem uma história que eu acho muito bonitinha que conta que um jovem estava do Recursos Humanos, foi até uma obra, né? Estava tendo uma obra e ele foi perguntar, ele queria conhecer as pessoas lá para saber o que elas estavam fazendo. Ele foi até um moço e disse, falou assim, olha, o que você está fazendo aqui nessa obra? E ele falou assim, eu sou o homem que mexe no cimento. Ok, mexe no cimento. E você? Eu sou o homem que empilha blocos. Ok, e você? Eu sou o marceneiro. O que você está fazendo? Eu estou cortando madeira. Você, o que você está fazendo? Eu estou desenhando aqui, estou controlando não sei o quê. E tinha um senhor varrendo o chão, e ele varria com uma alegria enorme. E quando foi perguntar para ele, e você, o que você está fazendo aqui? Ele olhou para o homem com o olho cheio de alegria e disse, estou construindo uma escola.
cada trabalho que fazemos é a parte fundamental de um todo, de uma grande obra, de um conjunto de coisas. Para que nós estamos trabalhando? O que vai ser feito no nosso trabalho? O que vai ser aproveitado daquilo no grande todo que é? Ah, mas eu só fico em casa. Você faz almoço? Sim. Você alimenta a família que vai trabalhar, que vai produzir, que vai gerar mais coisas para o mundo. Você cuida de um lar, que é uma coisa tão grandiosa. Você estuda, mas eu só estudo. Estuda com afinco. Usa esse tempo, usa essa fase maravilhosa da vida que é a fase que eu tenho só para estudar, para aprender, se encher de conhecimento. Porque o conhecimento é uma das coisas mais libertadoras que tem. Conhecer, saber das coisas. É libertador. Eu saber sobre os assuntos, eu não estar perdido, eu estar informado, eu saber como resolver problemas. É para isso que nós estudamos. O mundo tem várias soluções e vários problemas e precisa de pessoas inteligentes, capazes de saber realizar e resolver esses grandes problemas que a humanidade passa, que nós vamos enfrentar nos anos do porvir. Nós precisamos dessa geração pronta. Nós, os adultos, temos que entender que nós não somos pessoas educadas. Não somos pessoas formadas. Somos sempre pessoas em formação. Não importa a idade que estamos, é sempre tempo de saber mais, é sempre tempo de estudar mais, de aprender mais, de conhecer mais. E todo esse conhecimento vem a ser libertador. A gente quer ser o quê? Aquela pessoa que fica, isso eu não mexo porque eu não sei. Criou a doença. Isso aqui eu não consigo, eu não tenho... Por que se limitar? Por que se encaixar num fator em que a gente não pode contribuir? Porque eu sou mulher e não faço isso. Porque eu sou homem e eu não faço isso. Porque isso é coisa de quem sabe. Porque eu vou me colocar nisso. Eu quero assumir um papel de limitado. Nós somos ilimitados. Nós podemos ser deuses. Jesus disse, tudo aquilo que eu faço, vocês também podem fazer. Ele curava pessoas, nós podemos curar também. Ele entendia, ele enxergava a Deus, nós poderemos ver também. Mas temos que trabalhar por isso, temos que crescer para isso, nos esforçar. E como que a gente faz isso? Como que a gente segue esse caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E para que serve um caminho? Para andar. Eu não adianta eu me ajoelhar diante de um caminho, ficar agradecendo, rezando, beijando o caminho. Eu tenho que seguir, trilhar, caminhar por ele. Viver esse caminho. O caminho de Jesus é um caminho de esforço muito grande e de recompensa ainda maior. Enquanto o Velho Testamento falava muito sobre as recompensas que nós teríamos na vida presente, né? Tá lá, honrai seu pai e sua mãe para ter uma vida abastada na terra. Jesus estava sempre falando do reino de Deus, da vida espiritual, de uma vida maior que nós temos. Ele estava prometendo que a felicidade não seria sentida aqui nesse mundo de uma forma plena, mas seria sentido internamente, seria algo que viveríamos se tivermos a coragem de fazer o que temos que fazer. Paulo, eu não tenho coragem. Paulo, eu acho que é muito para mim. Paulo, eu estou doente de verdade. Ok, né? Quando tem um acidente, eu acho muito bacana, assim, quando eu penso às vezes nisso, né? Que quando tem um acidente, por mais que a pessoa que está envolvida no acidente esteja um pouco bem, o que as pessoas fazem é permaneça deitado, né?
Alguém já viu um acidente? As pessoas que participaram, eles deitam a pessoa, deita. Não, mas eu quero viver. Fica deitado, fica calmo. Você não é ajudante aqui. Você é uma pessoa que sofreu um acidente. Você precisa ser olhada, analisada, tratada. Se você estiver bem, você vai ser liberado e sim, aí você pode ajudar. Senão não vai adiantar nada. Eu falo assim, então levanta e carrega essa maca. A pessoa pega, dá 2 passos, cai 2 pessoas no chão. Não adianta. Tem que se verificar se as pessoas estão bem. Nós temos vezes que sofremos os nossos acidentes na nossa vida. Não é isso? Que damos uma trombada. Damos uma trombada no trabalho, nas contas de casa, no casamento, nos vícios, na depressão, no que for. A gente dá uma trombada e a gente cai. Nós estamos aqui nesse centro e aqui o que dizemos para esse momento é: fica deitado. É hora de se tratar. É hora de ganhar forças. É hora de recuperar-se. E é hora de pensar também. Pensar no que estamos fazendo com a nossa vida. Pensar no que temos feito com ela. Por que sofremos isso? Por que sofremos um revés? Por que houve essa tristeza? Por que houve esse infortúnio na minha vida? Nós podemos culpar a Deus, a um espírito obsessor, ao diabo, ao vizinho, ao marido, à esposa, a quem for. Mas nós não podemos ignorar que nós temos a nossa parcela de culpa e ela não é pequena. Se nós estamos envolvidos em algo que refere-se a nós, por que será que essas coisas aconteceram? Será que a gente consegue perceber, parar e perceber o porquê estamos no meio disso? O que aconteceu? O que foi que eu fiz que não foi bem? Paulo, então você está falando para eu me encher de culpa? Eu li uma matéria que falava uma coisa interessante, falava sobre a culpa e a vergonha. Diz que a gente aprende muito que a culpa ela não é útil, mas nesse contexto era interessante o que eles falavam. Falou que as pessoas que sentem vergonha, elas tendem a crer que a causa do problema ou das coisas que acontecem são elas. São o que elas são. Sendo assim, não tem como resolver. Eu sou assim, eu sou desse jeito. As pessoas que sentem a culpa, elas entendem que o resultado, o sofrimento, etc., foi causado por algo que elas fizeram ou falaram. E isso pode ser mudado. O que eu faço, como eu penso, como eu ajo, como eu toco a minha vida. Então essas pessoas podem seguir. Então a vergonha, ela não nos ajuda. A culpa em excesso também não. Mas em saber que sim, eventualmente eu faço coisas que não são positivas, que sim, eventualmente eu digo coisas que eu não deveria ter dito, ou dito de outra forma, é um jeito de pensar o quanto podemos mudar, o quanto podemos melhorar. Tem um palestrante muito bom que chama Manolo Quezada, ele coloca lá na apresentação dele, ele fala que as pessoas que vivem dessa forma achando que não podem mudar, elas vivem o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, né? E a gente se engana com isso. É fácil de se enganar com isso. É fácil dizer assim, mas eu sempre fui assim. Sempre? Sempre. Desde bebê. Quando você era bebezinho, você era assim. Quando estava na barriga da mamãe, era assim. Certeza. Já fumava, nasceu com cigarro na boca, nasceu bebendo, nasceu falando palavrão, nasceu xingando, nasceu com raiva, nasceu triste. Chorando um pouquinho, deve ter tomado uma palmadinha. Mas aposto que deu umas risadinhas também. Não é? Nós não nascemos assim.
Pode ser que a gente tenha crescido assim, mas permanecer assim depende sempre da nossa escolha. Nós podemos sempre escolher. Percebem isso? Eu posso escolher agir diferente, eu posso falar diferente, eu posso escolher tomar uma atitude melhor, eu posso escolher me curar e encarar aquilo que eu tenho que fazer. Jesus sabia o que esperava por ele na noite da paixão de Cristo, né? Sabia o que esperava por ele. Ele sabia que iam tomá-lo, levá-lo, que lhe iam causar um sofrimento físico enorme e que por fim iam matá-lo de uma forma terrível. E depois de tudo que ele falou para as pessoas, falou: se te baterem na direita, oferece a esquerda. Se te fizerem andar 1000 passos, anda ainda mais 2000. Se te tomarem a capa, oferece a túnica. Não resistais ao mal. E aí, quando o mal vem a ele vive o que ele fala. Ele bota a cruz nos próprios ombros e carrega. Nós temos muito medo da nossa cruz, né? Nós temos muito medo da morte. Não temos? A morte é uma coisa assustadora. Sabe uma outra coisa que lembra muito a morte? Mudança. A mudança lembra muito a morte. Como assim, Paulo? A mudança é o deixar de ser. A Gabriela, se ela deixar de ser daquele jeito, que jeito ela vai ser? Ela não sabe. Ela não sabe. Na cabeça dela, ela não existe de uma outra forma. Se ela não existe de outra forma, significa que se ela mudar, ela deixa de... morre. A nossa Gabriela, aquela lá que a gente insiste em ser, em agir do mesmo jeito, aqueles hábitos que a gente alimenta, que a gente mantém, tem um medo danado de morrer. Tem um medo danado do que pode vir a ser. Não consegue se enxergar, mas eu não tenho lugar nessa mudança. Quer dizer que se eu parar de beber, então eu vou perder as minhas amizades. Se eu largar a minha amante, então eu vou ter que viver no meu casamento. Se eu largar o meu casamento, eu vou ter que ser sozinho. Se eu sair da casa dos meus pais, eu vou ter que trabalhar. Se eu começar a estudar, eu vou ter que procurar um... Quando a gente olha para essa mudança e a gente pensa, o que eu tenho a perder, realmente não dá nenhuma vontade de mudar. Quando a gente sempre fica pensando, o que eu tenho a perder com isso? Mas é essa pergunta que a gente tem que fazer diante de uma mudança? Ou não seria melhor perguntar, o que eu tenho a ganhar com isso? O que pode vir de melhor para a minha vida se eu mudar? Se eu começar a fazer exercício, se eu começar a me alimentar melhor, se eu começar a levantar cedo, dormir cedo, se eu começar a me esforçar mais no trabalho, se eu começar a ser mais gentil com as pessoas dentro de casa, com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, com meu filho, com minha mãe, com meu marido, com meus vizinhos, mesmo aqueles que eu não gosto muito, que eu tenho problema, se eu começar a passar lá e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, o que eu tenho a ganhar com isso? Se eu parar de jogar papel no chão, se eu começar a ler mais livros ao invés de ficar só vendo revistas que não tem nada a acrescentar na minha vida. Falando sobre livro, assim, tem um caso, uma história, né? Porque a gente tem um medo, começar a mudança é uma coisa difícil, né? Começar a mudança é uma coisa difícil, porque a gente não sabe por onde a gente começa. A resposta é simples, a gente sempre começa pelo começo, né? A gente começa simples e cresce sempre. É assim que começa, simples. Poxa, eu nunca li um livro. Como que se lê um livro? O livro você lê assim, ó, você faz assim, ó.
Nossa, li um livro. É assim? Como que eu leio um livro? Uma página de cada vez. Não é nenhuma página de cada vez, a gente lê uma palavra de cada vez. Não é isso? A gente vai lendo aqui, ó. Quando vai ver, terminei uma página. Tem uma história de uma moça que ela nunca tinha lido um livro na vida. Nunca. E ela resolveu que ela queria começar a ler. Claro, à vontade. Resolveu que queria começar a ler. Ela pôs um livro na cabeceira e se propôs: eu vou ler uma página por noite. Toda noite antes de dormir, ela pegava o livro, lia uma página. Fechava o livro, dormia. Em 1 ano, ela leu um livro. Parece pouco? Nesse ano, ela leu mais livros do que na vida inteira. Nunca fiz exercício, Paulo. Anda 10 minutos por dia, 15 minutos. Em 1 mês você vai ter andado mais do que você fez exercício no ano passado inteiro. Nossa, nunca fiz faz um pequeno. Começa simples. Toma gosto pela coisa. Sente o prazer e a alegria de fazer e viver o bem, de se cuidar, de se amar, de se respeitar, de se valorizar, de dar a si aquilo que é necessário para que haja a cura no nosso corpo, a cura na nossa alma, das mazelas que persistem. Se propõe a levantar de manhã, se vestir, se arrumar, tomar um banho, se olhar no espelho e falar: e aí, bom dia para você também. Bom dia para você que está acordando agora. Nós estamos acordando, vamos começar o nosso dia. Tocar a vida de uma forma mais prazerosa, mais alegre. Parar de olhar para a sujeira no chão, para a pessoa que briga, e olhar para aquele que está precisando de uma ajuda, olhar para uma flor que está numa janela, olhar para o céu e ver que ele tem cores maravilhosas, mesmo quando está cinza. Procurar o belo na nossa vida, encher a nossa vida do belo, não esquecer que está ali o feio, e quando olhar para esse feio, não olhar com raiva, com amargura, com desprezo, mas pensar: como eu posso ajudar? O mundo está precisando demais disso. Como eu posso ajudar? A gente olha na televisão, nas notícias, nas redes sociais, as pessoas falando mal das coisas. Ah, fulano fez um crime, cometeu um crime, vai morrer? Tem que morrer mesmo. Tem que morrer. Acho que criminoso tem que morrer. Se fosse seu pai e a sua mãe, você falaria com tanto afinco que a pessoa tem que morrer? Se fosse alguém que você gosta muito? Ah, mas minha mãe e meu pai não... Eu sou melhor do que isso. Hoje, né? Mas tem uma mãe chorando. Tem uma família chorando. O mundo perdeu um traficante, aquela família perdeu um ente. E se aquele ente fosse meu irmão, alguém de dentro da minha casa? Eu ia estar tão feliz quanto? Eu não posso demonstrar pelo menos respeito pela perda das pessoas? Como que a gente corrige uma pessoa se essa pessoa está morta? Que tipo de ideia é essa de que a pena de morte é alguma coisa corretiva? É um exemplo para os outros? Ó, vocês também vão morrer se fizerem? Né? Então a gente tem que cuidar de pensar. Se a gente não consegue ainda falar, manifestar sentimentos bons, vamos se manter, vamos se preservar de mostrar esses sentimentos ruins, né? Eu vejo também nas redes sociais e em outras coisas, às vezes as pessoas, elas se orgulham de falar certas coisas e não percebem o quanto elas estão demonstrando problemas em si, né? Ah, eu não tenho paciência para essas coisas. Ah, eu não tenho, né? Ah lá, é a doença. Eu não tenho paciência, eu não tenho gosto, eu não gosto de não sei o quê. Então você tem um problema. A falta de paciência não é virtude. A falta de amor não é virtude. A falta de cuidado não é virtude. O orgulho não é virtude.
A virtude é a calma. Hoje conseguimos realizar isso, hoje conseguimos ajudar uma pessoa, hoje nós conseguimos entender que o bem se faz em conjunto e a alegria do bem feito deve ser compartilhada. Podemos nós fazer o bem por mais pessoas? Podemos nós praticar o bem de forma pequena na nossa vida e fazê-lo crescer? Podemos regar essa sementinha que está dentro de nós, querendo, desejando crescer? Abandonar, desistir daquilo que nos impede? Lembrar, porque a gente vai ser lembrado. A gente vai ser lembrado. Mais para frente, depois dessa palestra, depois desse dia, vai acontecer alguma coisa, a gente vai ter a oportunidade de dar a velha desculpa na nossa vida. E não vai dar porque eu tenho, porque eu não tô, porque eu não sou, porque eu não sei. A gente vai ter a velha oportunidade, a nova oportunidade de repetir o velho hábito. Como a gente vai agir daqui em diante? Será que a gente vai conseguir ser a mesma pessoa? Ou será que a gente vai se dar uma chance de fazer algo melhor? Se dar uma chance de conquistar, de errar e tentar de novo e se erguer cada vez que a gente cair e assumir aquilo que a vida nos trouxe, assumir aquilo que nós buscamos na vida e a partir do ponto em que estamos, buscar então coisas melhores. Por que nós estamos nesse mundo? O que nós queremos desse mundo? O que nós queremos da nossa vida? Vamos dizer isso para nós, diante do espelho, despidos de vaidade, de máscaras, de subterfúgios, de desculpas. Somente nós ali, diante de nós mesmos, diante de Deus, assumir as nossas fraquezas, assumir as nossas faltas, olhar com amor para essa pessoa que nós somos, saber que nós podemos ser mais, que nós podemos realizar mais, que nós merecemos mais, mas que para ter esse mais, nós temos que dar mais de nós. Nós só vamos poder ter aquilo que nós só vamos receber aquilo que nós já temos. Só vamos receber amor se já tivermos amor em nós. Então nós precisamos conquistar isso através desse amor e dar amor ao mundo. Essa é a mensagem que Jesus nos falou, que nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É preciso nos amar, amar a Deus e então amar o resto do mundo. Nessa ordem. Mas que nós possamos fazer, que nós possamos nos liberar dessas coisas, que nós possamos orar e pedir ajuda com a nossa pouca fé. Eu ainda não tenho uma fé que é capaz de curar. Pede ajuda. Deus me ajuda com a minha pouca fé. Me ajuda a ter fé para me curar, para curar aqueles que eu amo, para curar a minha vida, para torná-la uma vida plena, uma vida de realizações, uma vida não de sucesso, mas uma vida de bem. O bem não quer dizer só sucesso, né? O sucesso material é uma coisa assim, né? Parece, tem que ter sucesso, tem que estar bem, tem que estar todo mundo querido. A gente tem que lembrar que Jesus foi linchado e morto. O sucesso dele não estava diante dos homens, estava diante de Deus, de se erguer e de sua história e seu legado perdurar há mais de 2000 anos. Isso é um sucesso que a gente não entende. Isso é o verdadeiro sucesso na vida. Estender-se além da vida corporal. Ser feliz espiritualmente. Vamos então, meus irmãos, avaliar as nossas procuras, avaliar a nossa vida, avaliar aquilo que estamos passando, aquilo que estamos evitando. Vamos ver os fardos que nós temos que carregar e carregá-los com alegria,
Nós podemos resolver a nossa vida, nós podemos solucionar a nossa vida e a vida daqueles que amamos através do amor e da concretização dos nossos desejos. Vamos nos esforçar na fé e nos esforçar no amor. E assim tudo fica mais fácil e reluzente, não é? Com um pouquinho de amor, tudo fica melhor. Podemos fazer essa realização na nossa vida? Sim ou não? Sim. Então começa hoje à noite essa mudança. Começa a partir da próxima vez que alguém nos perguntar se somos capazes e que nós mesmos duvidarmos de nós. Tá ok? Deus abençoe cada um. Uma excelente noite, um excelente final de semana e feriado. E se alguém quiser, tem algumas palestras minhas lá no YouTube. Pode acessar, procura lá Paulo Bonfim Palestras. Estou eu lá, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente noite.